Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Marcos Sonagli, sou médico ortopedista, especialista em coluna e hoje eu vou falar um pouquinho para você que sofre de dor nas articulações da coluna. São as articulações chamadas articulações facetárias. Então muitas vezes o paciente tem uma dor que é uma dor mais localizada na região lombar, é uma dor que ela pode irradiar para a região das nádegas e ela piora muito quando o paciente joga o corpo um pouquinho para trás. Jogando o corpo para trás, a gente acaba fazendo um pouquinho mais de pressão nessas articulações. Esse desgaste ou artrose nessas articulações ele pode ocorrer ao longo da vida pelo próprio desgaste natural ou por um pequeno traumatismo que a gente tem ali. Muitas vezes nós temos alguns desequilíbrios, tanto uma questão de postura ou algumas alterações na curvatura da coluna. Essas alterações fazem com que as articulações estejam sobrecarregadas. E aí isso vai começando gerando uma dor que pode ser leve, ela pode piorar. Muitas vezes o paciente reclama muito de dor à noite, né? Ele está deitado, na hora de girar o corpo, de sair da cama, tem um pouquinho mais de dor nas costas. Depois parece que na hora que ele esquenta o corpo, ele começa a se movimentar, essas dores vão aliviando. Então quando a gente já tem um diagnóstico de que a gente tem uma dor nas articulações da coluna, a gente chama de faceta articular ou síndrome facetária. O primeiro de tudo a gente tem que consultar com o médico, a gente tem que ver os exames de imagem para ver se realmente a dor é dali. E para isso a gente vai poder depois fazer um planejamento de tratamento. Na maioria das vezes o tratamento ele é simples, com uso de anti-inflamatório, com uso de alguns de repouso, né? Bolsa de água quente para relaxar a dor muscular, a contratura que vem em conjunto, e algumas técnicas de fisioterapia, de osteopatia, de quiropraxia e depois disso um reforço da musculatura, seja numa academia, seja num pilates, numa natação, num yoga. Agora, alguns pacientes vêm fazendo todo o tratamento adequado, com o uso do medicamento, a terapia, a fisioterapia e não estão tendo benefício, ou seja, não estão evoluindo, a dor continua. E é para isso a gente tem algumas técnicas de alívio da dor facetária. Entre eles é o que a gente chama de bloqueio ou infiltração facetária. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre para que é essa técnica, como que funciona, como que o paciente vai para o hospital, se faz isso dentro de uma clínica e quais são os resultados dessa técnica. Então agora eu vou mostrar para vocês o que é articulação. Então aqui a gente está vendo a nossa coluna em 3D, né? E a gente consegue perceber que as articulações são essas facetas articulares que estão na região de trás da coluna. E junto com a faceta a gente tem o osso e para que não atrite, não bata osso com osso, a gente tem uma cartilagem, que é uma substância que reveste o osso naquela posição. Junto com isso nós temos uma cápsula, que é o que reveste, e dentro disso tem um líquido, que é um líquido articular, para que diminua bastante o atrito. Então o objetivo da articulação é promover o movimento da coluna. Só que muitas vezes com alguma sobrecarga, essa articulação vai ficando inflamada, vai ficando lesionada de tanto atrito que acontece ali. Então eu oriento os pacientes que o bloqueio ou infiltração facetária, na articulação facetária, ele tem dois propósitos. O primeiro ajuda muito no diagnóstico. Como vocês viram, a coluna tem várias estruturas. Tem o disco, tem o osso, tem a articulação, tem a musculatura. Nós temos outras articulações, como a sacroiliaca, que estão muito próximos. Então, muitas vezes, a gente não tem completa certeza de qual que é a fonte da dor do paciente, se é no disco, se é na articulação. Então, quando a gente suspeita, nossa hipótese diagnóstica é que a articulação facetária seja a origem da dor do paciente, a gente pode fazer esse procedimento que a gente vai infiltrar, vou colocar anestésico e corticoide ali no local, e se a dor do paciente passar, porque eu anestesiei aquela região, bem provável que a dor seja dali. Agora, imagine uma situação, eu fiz uma anestesia, eu anestesiei uma articulação, e enquanto durou o anestésico, a dor não passou. Então, não é da articulação, porque teoricamente a articulação está anestesiada. Então, a fonte da dor do paciente é de outro local. Então, o primeiro objetivo é o que a gente chama de diagnóstico, é a gente ter certeza que é dali. E o segundo objetivo é o terapêutico, é o tratamento. É quando a gente também coloca o corticoide, que é um anti-inflamatório muito potente, dentro daquela articulação, para a gente tirar o processo inflamatório e irritativo que está acontecendo ali, reduzindo a dor do paciente. Então a gente vai ver agora como que é feito o procedimento.
Então aqui a gente já está vendo a articulação com o seu desgaste, sua inflamação toda vermelha, o procedimento feito com anestesia local, o paciente acordado, conversando com a gente, e guiado por uma máquina de raio-x, a gente vai colocar uma agulha muito fininha, próximo da articulação, guiado, como a gente vai ver agora, por uma máquina de raio-x. Como é uma agulha muito fininha, a gente vai guiar até o ponto e vai infiltrar com anestésico e com corticoide. Lembrando, alguns pacientes são alérgicos a algum anestésico, a gente obviamente não vai fazer. Mas é um procedimento que ele dura em torno de uns 15 minutos. O paciente está anestesiado sobre sedação, né? Ele não vai estar entubado nem nada, ele vai estar acordado e vai estar levemente dormindo para relaxar um pouquinho. Então, guiado pela máquina, a gente vai com a agulha muito próximo da articulação, injeta o anestésico, injeta o corticoide, tira o processo inflamatório e a gente libera o paciente para casa algumas horas depois. Então esse é um procedimento simples, não tem corte, é uma agulha muito fininha, muitas vezes é uma agulha mais fina do que a gente pega o acesso venoso, que a gente fala, e é todo feito sob anestesia local e sedação no paciente. O paciente dorme, descansa um pouquinho, mas ele está atento, acordado quando eu pergunto alguma coisa. Então ele não precisa ser entubado, é um procedimento simples e vai para casa normalmente no mesmo dia. E aí a pergunta principal que os pacientes me fazem no consultório é o seguinte: doutor, quanto tempo dura? Isso dura para sempre? Eu ouvi falar que teve que fazer 2, 3 infiltrações, ou 5 infiltrações, 6 infiltrações. E aí a resposta é o seguinte: depende. Depende do quê? Primeiro, que se aquela articulação ela está sofrendo uma sobrecarga, por quê? Por causa do excesso do peso, uma postura inadequada, e aquilo está inflamado, e eu consigo combater a inflamação com uma dose de corticoide, a hora que aquela inflamação ela cessa, a dor reduz, e o paciente consegue fazer o tratamento adequado, que é a redução do peso, a mudança da postura, o fortalecimento da musculatura. Se isso for o suficiente para que não sobrecarregue mais a articulação, consequentemente ela não vai inflamar mais. E ela não inflamando mais, a dor vai cessar. Então, para aquele paciente, muitas vezes uma infiltração é o suficiente. Agora, alguns pacientes, a gente faz uma infiltração, a gente não consegue ao longo do tempo fazer uma boa fisioterapia, uma osteopatia, uma quiropraxia e mais um reforço muscular, e ela volta a inflamar. E aí a gente tem que fazer um novo procedimento. Então isso pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do grau de inflamação que a gente tem ali, porque a inflamação pode voltar por uma sobrecarga da articulação. Então é uma resposta muito individual, a gente não consegue prometer 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então para algum paciente vai servir uma vez só, outros pacientes a gente precisa fazer outras infiltrações na sequência. Então essa é uma resposta que é importante você conversar e perguntar para o médico durante a consulta. Combinado? Espero ter ajudado e um grande abraço para vocês.